E aí, sabe aquele frio na espinha quando a gente abre a prova do concurso e dá de cara com as questões de português? Pois é, a gramática pode parecer um verdadeiro labirinto, né? Mas olha, hoje a gente vai praticamente entregar um mapa para conseguir navegar por ele. Ok, então vamos lá. Para começar, de onde vem toda essa ansiedade? É que a gramática normativa, nossa, parece que é uma lista sem fim de regras, de exceções e o pior, as provas adoram pegar justamente naqueles pontos mais cabeludos, sabe? Para muita gente, o pânico começa bem aqui. É só bater o olho em palavras como essas. Coisas que a gente quase nunca usa no nosso dia a dia, mas que na prova viram umas armadilhas, né? Fica aquela sensação de que a gente precisava ter decorado uma enciclopédia inteira só para ter alguma chance. E aí aparecem questões desse tipo. Análise sintática, sabe? Aquelas de ligar colunas, corresponder termos, sujeito, aposto, vocativo. Cada linha parece um campo minado. É um detalhezinho, um errinho e pronto, já era a questão inteira. Ou que tal uma dessas aqui? Sobre regência, uso de pronome. É um teste quase cirúrgico, né? Fica na dúvida entre o, lhe, a ele. Caramba, isso pode ser a diferença entre passar ou não. E essa variedade toda de assuntos é que complica ainda mais. E para fechar com chave de ouro, vem aquelas questões que pedem para a gente achar o erro. Ah, isso é muito mais difícil, porque vamos combinar? Achar o que está errado exige um olho clínico muito mais treinado do que só apontar o que está certo. Então, diante de tudo isso, a grande pergunta é: como é que a gente decifra esse código? Tem algum jeito de passar por isso sem ter que decorar um manual de 500 páginas? A resposta é sim, com certeza. E o segredo, olha, não está na decoreba, está na estratégia. E é aqui que a gente entra no ponto principal desta análise. A sacada é mudar o jeito de pensar. Em vez de tentar ser uma enciclopédia ambulante, a ideia é se tornar um detetive de padrões. Porque as provas, por mais que pareçam super complexas, elas repetem estruturas. Elas cobram sempre um mesmo conjunto de regras-chave. É isso. Esse é o ponto crucial. Tentar decorar cada regrinha é um caminho para a frustração. Não funciona. O nosso cérebro simplesmente não opera bem assim, ainda mais sob pressão. Agora, treinar o olhar para achar os padrões, para saber exatamente o que procurar. Ah, isso sim muda o jogo completamente. Vamos chamar isso de método detetive. É bem simples, são só 3 passos. Primeiro passo, isolar o fenômeno, ou seja, o que essa questão quer de verdade. Segundo, lembrar a regra-chave. Qual é a regra principal sobre isso? E terceiro, testar as opções. Usar a regra para ir eliminando o que está errado. Simples, né? E muito, muito poderoso. Beleza, vamos ver como isso funciona na prática, então. E vamos começar logo com um dos maiores pesadelos de todo mundo, a tal da crase. Bom, antes de mais nada, qual é a regra fundamental? Crase nada mais é que a fusão de A mais A. Simples. Se não precisar desses dois A juntos, um pedindo e o outro acompanhando, então não tem crase. Um A vem de um verbo ou um nome que pede a preposição a, e o outro A é o artigo que vem antes de uma palavra feminina. É só isso, de verdade. Ok, vamos aplicar o método nessa questão. Passo 1. Isolar o fenômeno. Olhando para as lacunas, o que está sendo testado? O uso de a ou as. Claríssimo. O assunto aqui é crase. Agora, vamos juntar os passos 2 e 3 e testar a regra em cada lacuna. Na primeira, disposto a o quê? Recomeçar. Recomeçar é verbo, e a regra-chave não se usa crase antes de verbo. Nunca. Matamos a primeira. Na segunda, referiu-se. Quem se refere a alguma coisa. E se refere a quê? Às palavras. Palavras é feminino e plural, então pede as. Juntou o a com as, deu as. Fechou. E na última, a entrada do serviço. Isso é uma locução adverbial feminina e essas sempre têm crase. Pronto. A resposta certa salta aos olhos. A, as, a. Bora para outro caso prático para a gente fixar a ideia. Agora, o alvo é a concordância verbal, outro tópico que derruba muita gente boa. E aqui tem uma regra de ouro, daquelas para anotar e não esquecer mais. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, é impessoal. O que isso quer dizer? Que ele não vai para o plural, fica sempre travado no singular. Só essa regrinha já resolve um caminhão de questões, pode acreditar. Vamos de método detetive de novo. Passo 1. Isolar o fenômeno. A questão que é a frase com erro de concordância. Passo 2. Lembrar a regra-chave. Opa,
Acabamos de falar de uma super importante, a do verbo haver. Então, o que a gente faz agora? Vai caçar o verbo haver nas alternativas. Bingo! Olha lá na letra C. Haviam segredos. Dá para trocar por existiam segredos? Dá, perfeitamente. Então a regra se aplica. O verbo haver aqui não podia estar no plural. O certo é havia segredos. Achamos o erro. Viu como foi rápido? Lógico, sem precisar quebrar a cabeça com as outras frases. A gente viu aqui 2 exemplos, um de crase e um de concordância, mas essa lógica ela funciona para quase tudo. Regência, pontuação, colocação pronominal, o que for. O grande segredo é ter um método, um jeito de atacar a questão. Então, só para a gente amarrar tudo, qual é a estratégia? São aqueles 3 passos. Primeiro, isolar o fenômeno. O que essa questão quer de mim? Segundo, lembrar a regra-chave. Qual é o princípio fundamental aqui? E terceiro, testar as opções, e eliminando uma por uma as que não batem com a regra. É isso. No fim das contas, a grande lição é uma mudança de mentalidade. É deixar de ser um decorador de regras para se tornar um detetive de padrões. Deixar de ser passivo e se tornar um investigador ativo, que procura pistas, que resolve o enigma. Essa postura não só melhora e muito o resultado, como deixa isso tudo bem mais legal, né? E para fechar, fica uma reflexão. Essa abordagem de achar padrões, de aplicar regras-chave, será que ela serve só para a gramática? Pensa aí, que outros desafios gigantes, seja nos estudos ou na vida, não poderiam ficar mais simples se a gente os tratasse como um caso a ser resolvido por um detetive?